Bom, vamos iniciar. Hoje chegamos ao livro de Joel, profeta Joel, e a gente tem acompanhado, né? Semana passada começamos com Oséias, hoje Joel, semana que vem Amós. Então vamos dar início, né, a esse estudo. Já saudando os irmãos que também estão em casa, né, através da transmissão. Vamos orar agradecendo ao Senhor por esse dia. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pelo sol lindo que fez, pela noite com um tempo agradável, Senhor, que o Senhor nos presenteia, mesmo diante de um dia quente. O Senhor nos dá uma noite onde o vento sopra, tirando todo o calor. Muito obrigado, porque isso representa o cuidado que o Senhor tem por cada um de nós. Te agradecemos, ó Pai, agora pelo livramento que a Adriana falou. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado dos nossos familiares. Também entregamos, ó Pai, a vida, Senhor, das pessoas que estão enlutadas. Nós recebemos, ó Pai, ontem o pedido da nossa irmã Wanda, nossa irmã Marisa. Nós pedimos que o Teu Santo Espírito conforte os corações, todos os corações que estão lutados neste momento, Senhor. Agora, estamos em mais um estudo bíblico e pedimos que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, ilumine cada coração que estará ao alcance da Tua palavra. Que nós possamos aprender hoje com o livro do profeta Joel e que esse aprendizado possa nos fazer crescer para a glória do Teu nome. Assim nós oramos, em Cristo Jesus. Amém. Nós vamos não ler o livro do profeta Joel, foi o dever de casa, mas nós vamos ir pontuando, que nem semana passada. E nós começamos a falar, íamos no texto e líamos o texto. Tá bom? Então, o estudo de hoje deixamos a luz acesa, porque vimos que dá para enxergar um pouco melhor com a luz acesa. Então, o profeta Joel, o texto básico é todo o livro de Joel. Então, os irmãos que não leram, vai poder ler em casa. Então, vamos iniciar, né, a nossa introdução. Está meio agarrando aqui. Então, do profeta Joel, cujo nome significa o Senhor é Deus, pouco se sabe, não tem uma referência muito grande dele. Então, o seu estilo literário, a vivacidade das suas narrativas e a relevância do assunto abordado fizeram dele um dos mais fascinantes escritores do Antigo Testamento. Tá? Então, a época em que ele profetizou ainda é uma época incerta, não tem uma época certa, porém boa parte dos estudiosos acreditam que foi entre a invasão de Israel pelos assírios, mais ou menos em 722 a.C., e a conquista de Jerusalém pelos babilônios em 587 a.C. Então, os estudiosos, eles mensuraram essa data, não certo, tá? Mais ou menos. Então, quando se trata de história e antiga, se você não tem muita referência, você acaba estipulando, não tem como, você estipula. Acho que eu pedi a lista para ficar lá passando para mim. Então, as suas profecias tiveram como pano de fundo o quê? Uma catástrofe sem precedentes que em dias recentes havia assolado as imediações de Jerusalém, que foi uma praga de gafanhotos. Semana passada nós falamos sobre isso, tá? Foi semana passada, foi uma desses estudos anteriores, em que muita gente pega o livro do profeta Joel e quando olha para essa praga de gafanhoto fala que é o diabo. Não, são tipos de demônios. O cortador, o migrador, o usurpador, o vereador, tanto faz. Eles começam a inventar histórias, tá? E não é, e não foi, tá bom? Não foi. A gente vai olhar o texto e vamos ver no texto. Então, tais acontecimentos serviam como advertência de uma nova e maior calamidade que afetaria a todos. Que calamidade é essa? O dia do Senhor. Interessante que, na hora que eu estava digitando e estudando,
Há uns anos atrás, quem é mais experiente de igreja vai lembrar que muita gente cantava pelo dia do Senhor. Cantava. Eu lembrei de um cântico hoje e eu esqueci. Que é antigo, eu cansei de tocar esse cântico. Que o pessoal falava que é cântico de guerra. E falava do dia do Senhor. Só que hoje em dia, a gente vê que o dia do Senhor é um dia de juízo. Vamos ver isso no livro do profeta Joel. Então, quando nós cantávamos que vem o dia do Senhor, o dia do Senhor está chegando, e a gente não sabia que estava cantando e tocando. Porque o dia do Senhor é um dia em que, com certeza, muitos homens vão querer correr. Porque é um dia do tudo ou nada. É ali que o Senhor vai falar, ó, vinde ou apartai-vos. Esse é o dia do Senhor, o dia do julgamento. Então, essa é a calamidade maior que viria, que Joel está falando, que é o dia do Senhor. E o Senhor usa, né, uma calamidade para poder ilustrar o que iria acontecer. Imagine só, um gafanhoto faz estrago, certo? Quem tem planta em casa e vê uma lagarta, vê aquela lagarta comendo a sua planta, né? O que você vai fazer? Vai fazer de tudo para acabar, para não matar a planta. Agora imagine um gafanhoto. Imagina um gafanhoto. Um gafanhoto já faz desgraça. Imagina agora um enxame. Vem aquela nuvem de gafanhotos. Então, comece a imaginar isso, tá? Porque esse é o fundo do profeta Joel, que nós vamos ver. Então, a gente vai começar falando, tá? Só porque a lista está ali, vai aparecer, vai funcionar. Sobre ouço alarme. A gente vai ver uma palavra, né, que vai aparecer no livro do profeta Joel, que é atalaia, que é o atalaia. Não vamos falar agora sobre atalaia, mais à frente. Então, não vai se tratar de algo figurado. Esse ataque dos gafanhotos foi um ataque real. Por isso que eu estou falando que as pessoas falam assim, porque o cortador é um demônio, o migrador é outro, o devorador é outro, destruidor é outro. E quando Deus fala que vai restituir tudo que o migrador, o cortador, o devorador, o destruidor comeu, significa que ele vai pisar o diabo e vai... Não é isso, tá? Não é isso. Então não se trata de uma explicação alegórica. Joel não estava alegorizando a mensagem bíblica, tá? E nem estava tendo uma visão apocalíptica, apesar que existia também uma certa conotação para isso. Então as evidências apontam para um ataque real e avassalador do mais temível batalhão da antiguidade, que era o exército de gafanhotos. Imagine só, você viver numa região que é difícil, tá? A região lá onde eles viviam não é igual às nossas regiões aqui, Jardim, Mombaça, os locais lá de Sampaio, que lugar verde que você pode plantar e vai nascer. Não era assim, era com dificuldade. Agora imagine você colocar todo o seu empenho numa plantação e do nada aparece o pior dos inimigos, que é aquilo que vai acabar com a sua plantação, porque a sua plantação significa a sua fonte de renda. Se você planta para subsistência, né? Para você viver, para comer e para vender. Se não tem, você não vende, mas também você não come. Olha só, terrível. A gente vai ver isso lá em Joel, capítulo 2, do verso 7 ao verso 10. Está lá, correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros, e cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo. Arremetem contra lanças e não se detêm no seu caminho. Assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas, pelas janelas, entram como ladrão. Diante deles treme a terra, e os céus se abalam. O sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu resplendor. Por quê? Aqui você vai olhar assim e fala assim, mas aqui está falando, parece que é um exército. Coloca lá no YouTube, lá na internet, lá no YouTube. Não, então pesquisa mesmo no Google, tá?
não estou fazendo propaganda, não estou ganhando nada com isso, mas coloca lá assim, nuvem de gafanhoto. Irmãos, se tiver sol, fica escuro, fica nublado. Se tiver lua, não aparece. Por quê? Porque vem aquela nuvem de gafanhotos e parece até nuvem de tempestade, encobre tudo que vê na frente. Então, as pessoas olhavam, Joel está olhando para uma realidade que aconteceu, ele está olhando, está vendo aquela nuvem chegando. Falou, e agora? Deus, o que ele faz? Ele providencia algo para ilustrar o que ele vai fazer. Profeta, profecia. Lembra? Profeta é aquele que fala o que Deus manda falar. É a boca de Deus. Então, os enxames de gafanhotos surgiram inexplicavelmente aos bilhões, escurecendo os céus com uma medonha e ensurdecedora nuvem alada, voando a mais de 50 metros de altura. Então, recentemente, né? Lembrei disso agora. Recentemente, se não me engano, foi ano passado. Lembra que teve essa ameaça aqui? E da Argentina, né? Isso. Parou na fronteira do Brasil. Olha só. Todo mundo orando, o pessoal na região sul, todo mundo orando para que não viesse, porque se viesse ia acabar com a plantação no sul. E na África, sobre a história da África, eles agradeceram, achando que era alimento do adorador dele lá, que estava mandando para eles. Olha só. É. Então assim. Estavam profônicos. João Batista não comia com mel? Então assim, eles voavam a mais de 50 metros de altura. E aí, voltando aqui ao assunto, eu fui beber água e fui rir do. Enquanto a gente estava com medo, o pessoal lá do outro continente agradecendo, né? Recente, né? Vieram os gafanhotos. Bem dizer, o Brasil todo orou, por quê? O Brasil é um país agrícola. Se chega aquela nuvem aqui, olha de graça. Pandemia, muitas coisas, muitos empreendimentos parado, e ainda o que consegue plantar não vai conseguir colher, por quê? Porque vem a nuvem de gafanhoto e acaba. Então os irmãos já vão conseguir já associar, né? Então, quando pousavam, a terra ficava arrasada, devoravam as lavouras, as pastagens, os pomares, as hortaliças, os jardins, e de sobremesa comiam as roupas nos varais. Olha só, artesanatos domésticos e tudo mais que encontrassem pela frente. Pastor, onde é que está escrito isso? Joel capítulo 1, vamos lá, do verso 4 ao verso 7. Está lá, ó. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, todo mundo sabe o que é ébrio, né? Ébrio é aquele que gosta de passar do limite, encher a cara. Então, ébrio, bêbado. Despertai-vos e chorai, uivai todos que bebeis vinho, por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixar de uma leoa. Fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe as cascas que lançou por terra, e os seus sarmentos se fizeram brancos. Antes que os irmãos perguntem, pastor, o que é mosto? O que é mosto? Ébrios, despertai-vos e chorai, uivai todos que bebeis vinho, por causa do mosto. Mosto simplesmente é o suco da uva, tá? O vinho daquela época não é o vinho que temos hoje, onde vai para um lugar e adiciona um álcool, não. É a fermentação dele que criava o próprio álcool dele. Aqui está falando, o mosto é o suco da uva, de onde vai virar o vinho. Então está falando assim, ó, isso foi tirado de vocês. Por quê? Vieram os gafanhotos e acabaram com tudo. Então, se apenas um enxame causava tamanho de estrago e pavor, o que se dirá de... Vou botar aqui. O que se dirá de uma praga de gafanhotos? Se apenas um enxame causa tamanho estrago, imagine uma praga. Praga o nome já diz, né? Praga é praga. Praga de mosquitos. As pragas do Egito, né? Praga de rãs.
Pô, uma rãzinha frita, né? Quem não gosta de carne de rã? A irmã já fez assim, ó. Hoje em dia é gourmet, né? Todo mundo quer comer uma carne de rã. Isso é sabe disso. A Alissa sabe, né? Todo mundo quer comer uma carne de rã. Mas agora, uma praga de rã? Pragas? Aí vem, você consegue conviver com umas 3 moscas dentro da sua casa. Você espanta para lá, bota o inseticida, consegue ver. Agora com uma praga. Então, assim, imagina a praga de gafanhotos. Então, quando a gente olha a descrição de Joel, a gente vai poder catalogar esses 4 tipos diferentes de enxames, tá? Vimos o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. Bom, não vamos entrar nesse assunto de qual é a característica deles. O pastor não vai colocar foto dele, ó, esse aqui é o migrador. Não vou colocar, porque esse não é o intuito do estudo. O estudo não é para falar de gafanhotos, mas para falar da mensagem que o Senhor enviou através da praga de gafanhotos, tá? Igual tem irmãos que vão pregar sobre aquele texto de Isaías, né? Que fala, sobe como águia, tal, e o pessoal prega falando só da águia. Ah, porque a águia bate o bico, porque a águia tira a pena, tá? O texto não fala daquilo. O texto não quer falar de águia. O texto quer falar do renovo, só. Mas tem gente que fica meia hora pregando, falando assim, não, porque a águia, não sei o quê, mas a águia americana, a águia brasileira, tal. Não é águia. Mesma coisa aqui, não é gafanhoto. Vamos falar da mensagem que Deus enviou através desses enxames, tá? Vimos que foi um ataque real, não foi algo alegórico, tá? Ele não dormiu e teve uma visão, um sonho e escreveu, não, foi real, aconteceu, tá? E Deus pegou aquela realidade e transformou numa mensagem para o povo. Não podemos nos esquecer que o povo é difícil. O povo é difícil, tá? Vamos ver a história até hoje em dia, tá? Acho que toda a história da humanidade, o povo é difícil. O povo é aquele que está com Deus, mas quando tudo começa a ficar muito bom, o que eles fazem? Se afasta. Aí o calo aperta, aí Deus aperta, aí o povo volta, aí o calo, aí frouxura total, aí sai, aí Deus aperta. Vamos ver, todos os profetas vão ver isso. O povo está lá muito bem, está servindo ao Senhor, aí Deus fala assim, vocês estão servindo legal. Aí o povo olha para um lado, olha para o outro e fala assim, ó, tá bom demais, vamos aproveitar. Aí faz bezerro de ouro, aí faz um montão de coisa errada. Então o povo aqui é assim, tá? Quando eu falei no início que Joel, ele não tem muitos dados históricos, a gente só vai ver ali, ó, no versículo 1, Joel, filho de Petuel, mais nada, tá? Só para lembrando da referência de Joel, que é diferente de Amós. A gente vai ver alguma referência em Amós, tá? Mas em Joel só tem esse. Quais foram as possíveis causas, tá, dessa mensagem? Por que Deus enviou essa mensagem através do profeta Joel? Então, vamos ver que aquilo que antes fora juízo divino aos egípcios, tá, que está lá em Êxodo capítulo 10, verso 7, tornou-se então o pesadelo do povo escolhido. O povo escolhido, tá? Então isso despertou no profeta a necessidade de refletir sobre as possíveis causas da tamanha tragédia. Conclamou os sacerdotes e o povo a unir-se a ele em jejum e oração. O que o profeta faz? O homem que é a boca de Deus chama os sacerdotes e o povo para fazer o quê? Vamos jejuar e orar. Vamos jejuar e orar. Está lá no verso 13 e verso 14 do capítulo 1. Está assim, ó. Cingivos de pano de saco e lamentais, sacerdotes. Uivai, ministros do altar. Vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de pano de saco, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra,
para a casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Fazer igual aquele programa, traduzindo, vamos nos apegar a Deus, porque tá difícil, tá bravo, pegou. Então, vamos começar de cima. Sacerdotes, ministros da casa de Deus, vamos começar de cima. Não vamos começar de baixo não. Chamar o povo, vamos começar de cima. O interessante de Joel é que ele faz isso. Ele não quer começar de baixo, não quer falar assim, povo, vamos fazer isso, não. Ele faz primeiro assim, vocês aqui, vocês que estão aqui, vem, vamos dar exemplo, vamos lá, povo, vamos juntos, vamos orar ao Senhor e fazer jejum, vamos buscar discernimento, a direção divina para o que está acontecendo. Então, dessa forma, começou a compreender as razões daquele sinistro episódio, recebendo uma mensagem a ser dirigida tanto a Judá de seus dias como ao futuro e a toda a humanidade. Aí vamos começar a ver o alerta, tá? Eu esqueci de colocar aquele ataque real, as possíveis causas, e vamos agora ver que existe um importante alerta para o povo, tá? Que alerta é esse, pastor? Vamos abrir aí, deixar aberto ainda Joel, capítulo 2, verso 1, tá? Vamos ver qual é o alerta. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Olha o alerta. Olha o alerta. Deus vem para julgar. Tocai a trombeta em Sião. Dai voz de rebate, avisa todo mundo. Todo mundo tem que se perturbar, tem que colocar a mão na consciência. Por quê? Porque o dia do Senhor está chegando, o dia do julgamento está chegando, aonde Deus vai julgar, vai trazer juízo. Então ele faz esse alerta ao povo. Então, aí vamos falar dos atalaias. Os atalaias, quem são os atalaias? Os atalaias são como se fossem os sentinelas em cima de uma torre, tá? São esses homens. Lá em Abacuque, lembra? Os irmãos vão lembrar na série de sermões em Abacuque, falamos lá no texto, em que ele falou assim: subirei à torre de vigia e olharei e esperarei o que Deus vai fazer. Ele se colocou como uma sentinela, como um atalaia. Então, aqui, claro que lá nós vimos que esse subir, não ele subiu, tá? Foi um sentido figurado. Ali ele está falando sobre esperar o que Deus vai fazer, se colocar de guarda, esperando que Deus vai falar para ele. Então, por isso que ele usou aquela ilustração. Então, os atalaias, em suas torres de vigia, tocavam as trombetas a fim de alertar o povo de uma localidade quanto à aproximação de algum exército inimigo. Então, pode reparar as construções antigas, castelos, cidades fortificadas, que em cada canto existiam o quê? As torres. E ficavam aquelas pessoas lá, designadas para aquele propósito. Na hora que viam um inimigo chegando, o que eles faziam? O povo já sabia, inimigo. Está vindo o inimigo, vamos preparar. E vinha aquela correria, todo mundo se preparava. Então, essa era a função do atalaia, para anunciar a aproximação de algum exército inimigo ou de algum perigo. O atalaia Joel anunciou com voz de trombeta: vem aí algo pior que esses gafanhotos. Vocês estão reclamando desses gafanhotos? Vocês estão reclamando desses gafanhotos? Desses 4 tipos de gafanhotos? Vai vir coisa pior. Vai vir coisa muito pior do que aquele gafanhoto. Imagina o que o povo deve ter pensado. Deve ter falado: profeta, o gafanhoto já acabou com tudo, até com as nossas roupas, com os móveis, com os cestos de roupa, que era tudo feita de plantas, né? Ressecadas, trançavam e tal. Estão acabando com tudo. Ainda existe coisa pior? Ele fala: se prepare, vem algo pior que os gafanhotos. Vem aí o dia do Senhor. Agora imagine o impacto que tal advertência deve ter causado na mente e no coração daquelas pessoas da época. Deve ter causado assim um pânico, né? Um pânico. Por quê? Interessante que o povo peca. E o povo sabe que peca.
Esse é o X da questão. O povo não peca e fala, eu não sabia. O povo, quando se desvia do Senhor, vamos ver que o povo sabia. Por quê? É a mensagem do profeta. Deus não faz nada antes de avisar. Ele chega para o profeta e fala, vai lá, fala com aquele povo, que eles estão assim, assado. Diga para eles que se eles não mudarem a atitude deles, eu vou fazer isso, isso, isso. Aí vem a parte boa. Mas se eles se converterem, se eles mudarem a atitude deles, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso, 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 isso. Vou abençoar. Então o povo sabia o que estava fazendo. Por isso que essa mensagem de Joel deve ter causado um impacto tremendo na vida daquelas pessoas. Porque eles sabiam o que estava acontecendo. Então, Deus é tão maravilhoso que Ele pega uma praga de gafanhotos e fala assim, olha para essa praga, vai vir pior. Vai vir pior. Então, quando o atalaia soava o alarme, a prudência mandava que os homens pegassem suas armas para se defender. Isso era o lógico, tá? É igualzinho. Se todo mundo aqui tivesse armas, estou falando assim, os homens, né? Vamos colocar naquela cultura. Os homens que eram os guerreiros, as mulheres ficavam em casa para criar os filhos, cuidar da casa. Se tocassem o alarme, a trombeta, todos nós teríamos uma arma do lado. Para quê? Para se preparar para se defender. A gente vai ver isso lá em Neemias, quando Neemias eles ouve que estão tentando parar a obra, estão querendo invadir. O que ele faz? Cada um com a mão pega a colher de pedreiro, com a mão você vai chapar a massa, com a outra você vai segurar a sua espada. Olha só, você vai trabalhar, mas vai vigiar, porque se vier o inimigo, você larga a colher de pedreiro, deixa a massa secar, mas você vai defender. Agora imagine só, toca o alarme, os homens pegam a sua arma, sua espada e vai prontos para poder defender. E quanto o dia do Senhor? Como é que você vai fazer? E quanto ao dia do Senhor? Tá? Eu vou usar que arma para me defender? Qual é o arsenal que eu vou usar para me defender? Estão captando a mensagem que Joel está passando para o povo? Fala, tocar a trombeta. Vai lá, ó. Sobe, toca a trombeta, está lá no verso 1. Dá voz de rebate, fala, ó, está vindo perigo. Mas, ó, o dia do Senhor vai chegar. E aí? Conforme diz aquela poesia, né? Carlos Drummond de Andrade, que eu gosto muito. E agora, José? E agora? Não tem para onde correr. Não tem. Então, em sua hipocrisia religiosa, que o povo estava tendo essa hipocrisia religiosa, tá? Pensavam em conquistar a misericórdia divina, fazendo o quê? Rasgando as suas vestes, lançando cinza sobre a sua cabeça. Mas Joel enxerga uma outra saída, e provavelmente seria a única arma capaz de protegê-los nesta difícil situação. Que armas, ou que arma seria essa? Arrependimento e confissão. Vamos lá, Joel, capítulo 2, verso 12 e verso 13. Estou dando a colher de chá para os irmãos, que eu sei que alguns não leram, e a gente está lendo aqui agora. Mas na próxima vez eu vou orar e falar assim, Senhor, quem não leu que fique com câmera na perna direita. Os irmãos chegar mancando na igreja assim, ó, quem não leu. Brincadeira. Todos acharam? Verso 12 e verso 13. Vou pedir um irmão que leia. Capítulo 2, verso 12 e verso 13. Pode ler. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Isso. Começar de trás para frente,
Deus se arrepende de alguma coisa? Não. Isso aqui é uma linguagem que o autor coloca, assim como lá em Gênesis também fala que Deus, quando ele manda o dilúvio, e fala que Deus se arrependeu de ter feito o quê? Ter enviado o dilúvio. E de ter criado o homem. Não, ali é uma linguagem, não podemos esquecer que quem escreveu a Bíblia, quem escreveu o texto sagrado, eram homens. Cada um escreveu conforme o seu local, conforme a sua época. Não podemos esquecer disso, tá? A Bíblia, foi o que nós falamos domingo, se não me engano, domingo à noite. A Bíblia foi inspirada por Deus. Inspirada é a mesma coisa que soprada por Deus, que tem a ver com a mesma conotação do sopro que Deus deu em Adão, na criação, sopro de vida. Então, o mesmo sopro, tá? A inspiração foi que Deus usou para inspirar os homens a escrever. Mas Deus não falou assim, fica sentadinho aí, tá? Me permita usar o Roberto como exemplo. Vai, Roberto, Deus falando, tá? Fica aí sentadinho, tá? Que eu vou fazer um negócio, não vai doer, tá? Eu vou entrar no seu corpo, vou te possuir, você não vai lembrar de nada, não vai saber de nada, você vai escrever, tá? Depois eu saio e você vai falar assim, escrevi. Muitos já conhecem algumas religiões que fazem isso. Deus não faz isso. Deus, eu tento montar a imagem, né? Figurar a imagem vamos colocar Joel sentado, e o Espírito de Deus do lado de Joel falando assim, escreve isso. Agora sim, em nenhum momento Deus descaracterizou os autores bíblicos, nenhum momento, tá? Nenhum momento. Moisés era Moisés, Pedro é Pedro, Joel é Joel. Em nenhum momento eles saíram da sua cultura. É tanto que a gente vai ver, Amós vai falar, já estou dando spoiler, Amós vai falar no seu contexto, Joel vai falar no contexto dele. Semana passada nós falamos de Oséias. Oséias escreveu no contexto dele. Estão conseguindo captar conforme a Bíblia foi escrita? Então, quando fala-se que se arrepende do mal, é uma linguagem que aqueles autores tinham da época. Assim como muitos no Antigo Testamento falavam que quando vinha alguma desgraça, e às vezes alguma desgraça até que o próprio homem correu atrás para acontecer, falava, foi Deus que mandou, porque para eles Deus era o autor também das desgraças, não só do bem, mas das desgraças também, tá? Então é uma linguagem que é usada, mas Deus não se arrepende de nada, porque Deus ele é soberano em todas as suas decisões. Deus não volta atrás. Deus tem plano B? Hein? Deus tem plano B? Não. Ainda fraco daí. Deus tem plano B? Não. Deus só tem um plano, e o plano dele é infalível. Se ele fala vai acontecer, vai acontecer. Se ele falar que não vai acontecer, não vai acontecer. Não vai. Então por isso que no outro dia até que estava conversando com o pessoal do louvor, que tem uns hinos bonitos que a gente canta às vezes, né? A gente, estou falando o que eu estou falando na igreja cristã em geral, canta que se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Quer dizer, plano B. Rompendo em fé e tal, plano B. Se diante de mim eu estou, Deus vai falar assim, segue. Vai assim, chegou lá. E não tem, e agora? Deus, calma aí que eu vou fazer um negócio aqui. O pessoal pega um texto isolado, o pessoal tem que entender. Deus mandou seguir. Ele não falou, vai passar por água. Ele falou, segue. Ponto. Quando chegou lá, Deus falou assim, para aí, agora eu vou mostrar quem eu sou. E Deus não mandou, falou assim, agora vai lá, tenta sair para algum lugar. Não conseguiu, me desculpa, eu estava enrolado aqui que estava respondendo aqui a outra pessoa, tá? Calma aí. Deus não tem plano B. O texto de Moisés, tá? Não diz isso. Deus falou, segue. O povo seguiu. Tem um momento que o povo parou, que é a nossa vida. Fala assim, Senhor, cheguei aqui, agora o que o Senhor quer que eu faça? Aí Deus fala assim, Moisés, toca na água, o mar vai se abrir. Na nossa vida é assim também, irmãos. Deus fala, segue. Vai chegar aquele momento que a gente vai falar, Senhor, vim até aqui, e agora, o que o Senhor quer que eu faça? Ou o que o Senhor vai fazer na minha vida? Deus fala assim, vou fazer isso. Não é assim na nossa vida? Foi assim com Moisés. Libertou o povo,
através do poder de Deus, e Deus falou, segue. Parou, Deus falou assim, agora você vai fazer isso. Ele não falou, vai lá e tenta isso, se não der certo eu vou dar outro jeito. Deus não tem plano B. Por isso que Deus não se arrepende, porque o que ele decreta está decretado, e não há ninguém no universo inteiro, no universo, no multiverso, qualquer verso que tiver, não existe ninguém que venha tirar o decreto de Deus, porque o decreto dele é soberano e perfeito. Amém? Soberano e perfeito. Então, nós vimos. Aí voltando assim, que nós estamos falando, o povo vivia nessa hipocrisia religiosa. Então eles achavam que se chegassem diante de Deus e raspassem a cabeça, jogassem cinza, se vestissem pano de saco, se rasgassem, Deus ia falar assim, tadinho, vou parar. Não. E Deus fala o quê? Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Completude, totalidade, tá? Não é apenas, não, eu pertenço ao Senhor, mas só uma parte. Não, Deus que é completo, que é o centro das emoções, de todo o vosso coração. E isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Para que você está rasgando as vestes se o seu coração ainda é hipócrita? Para que você está rasgando as vestes se você ainda vem diante de mim com falsidade? Porque às vezes as pessoas esquecem que Deus é aquele que sonda mente e corações. O diabo não lê mente. O diabo não lê coração. Sabia disso? Diabo está lendo que eu... Não, o diabo não sabe o que está passando na sua mente agora, a não ser que ele tenha colocado alguma coisa. Mas o diabo não sabe o que está na sua mente, muito menos o que está no seu coração, porque somente Deus é todo poderoso para o quê? Sondar mentes e corações. Só Ele. E glória a Deus por isso. Só Ele. E Ele fala, e às vezes as pessoas chegam diante de Deus esquecendo que é Ele que sonda mente e coração, e chega diante dele e chora e faz tudo, tal, e Deus está lá e fala assim, meu filho, para que você está fazendo isso? Eu não quero que você chore para mostrar que você está chorando, eu quero que seu coração chore por mim, chore na minha presença, é isso que eu quero. Estou contextualizando, é isso que ele está falando. Rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio a irar-se, e grande benignidade. Então, se arrependa e confesse, porque Deus, Ele é longânimo, Ele é bondoso, Ele é misericordioso. Esse é o nosso Deus. É isso que Ele está falando. Povo, se vocês não tomarem essa atitude, o meu dia vai chegar. O meu dia vai chegar. Contra os inimigos, vocês pegam a espada. Mas quando chegar o meu dia, o que vocês vão fazer? Como que vocês vão se comportar? E aí? E agora, José? Então vamos ver que o povo tem que renovar sua esperança. Então, Jerusalém orgulhava-se por sediar a religião judaica. Até hoje eles têm esse orgulho, né, de serem uma das religiões mais antigas e monoteísta, que segue somente a Jeová. Mas com o tempo essa fé tornou-se sem efeito nenhum, e o que era sagrado tornou-se profano. Lembra a semana passada que nós falamos em Oséias sobre isso? De que tem gente que hoje em dia o que é sagrado e o que é profano não tem diferença. Não tem diferença. E a gente vai ver, sabe como? Vamos puxar na nossa memória, tá? Principalmente da área que nós viemos, né? Tem lá o pessoal de São João, de Nilópolis, tem gente lá da Vila Estéria. Há uns anos atrás, duvido, vou falar da nossa realidade, como nós somos novos aqui, duvido que, vou dar alguns exemplos, se na hora do culto, duvido que passasse um carro, se tivesse com um som alto, chegasse na porta da igreja e não baixasse o som, baixava o som e ia embora. Duvido que há muitos anos atrás
alguém pularia o muro da igreja para roubar a igreja. Duvido. Irmãos, duvido. Por quê? Era sagrado. Hoje em dia, não existe mais sagrado e profano para essas pessoas. Perdeu-se o respeito. Estou falando do povo lá de fora, tá? Vou chegar dentro. Estou falando do povo lá de fora. Então, passava a igreja, tivesse gente na... Duvido que alguém assaltasse na rua, alguém que estivesse com a Bíblia debaixo do braço. Duvido. Hoje em dia você está com a Bíblia, pode estar com a Bíblia desse tamanho debaixo do braço, 3 pessoas carregando a Bíblia, ele vai olhar a Bíblia e vai te roubar a si mesmo, porque perdeu-se o respeito pelas coisas de Deus, o que infelizmente está acontecendo dentro da casa do Senhor. Explicando, dentro da casa do Senhor, estou falando de um modo geral, tá? Senão alguns irmãos vão assistir futuramente o vídeo e vão falar assim: o pastor está falando que está acontecendo lá dentro. Não, estou falando de um modo geral, independente de denominação, de região, de país, está acontecendo. É o pós-modernismo, né? Onde as coisas de Deus, é relativismo que tem entrado dentro das igrejas. Então isso pode, isso não pode, então isso não. O que pode é o que me deixa bem. É o que me deixa bem. Então, para mim não importa. Até hoje em dia, se você falar que isso, eu falo assim: esse pastor aí, ele é puritano, não sabe nem o que significa puritano. Esse pastor é muito puritano, vou para outra igreja, onde permite acontecer. Por isso que existe hoje em dia igreja homoafetiva, igreja de não sei o que, igreja do cuspe santo. Por quê? Tem que ser aquilo que me agrada, aquilo que me sinto bem, porque hoje em dia se perdeu o que é profano e o que é sagrado. Porque se eu falar que é profano, vai acontecer o quê? Assim, não serve para mim, vou embora. E muitos estão se deixando se encantar pelo canto da sereia, né, conforme diz por aí, e estão negociando o evangelho. Então, hoje em dia eu não vou pregar sobre pecado, sobre arrependimento, sobre confissão. Por quê? Porque não vai ter gente. Não vai ter gente. E se não tiver gente dentro da igreja, eu sou frustrado. Eu vou deixar de ser pastor porque eu estou sendo, entendeu? Estou sendo ineficiente no que Deus me chamou. Deus me chamou para ser pastor de ovelhas. Então a igreja tem que estar cheia. Então eu vou falar assim: irmãos, pode pecar, porque não é isso tudo que a Bíblia diz não, tá? E distorcem o texto sagrado. E a gente vai ver no livro do profeta Joel que o próprio Senhor fala isso. Fala: se converte, rasga o coração, porque o povo vivia nessa hipocrisia religiosa. Vou mais à frente. Então Deus já não se agradava dos holocaustos e das ofertas rotineiras desprovidas de sinceridade e pureza. Então o coração dos ofertantes tornara-se reprovável aos olhos do Senhor, e a repreensão veio pelos gafanhotos, retirando-lhes do que? A possibilidade de ofertar e exercitar a religiosidade. Um irmão aí abra para mim em 1 Samuel capítulo 15, 22. 1 Samuel capítulo 15, 22. Aquele que achar primeiro pode ler, por favor. Primeiro Samuel 15, 22. Não precisam brigar não, tá, irmãos? Eu vou dar oportunidade para todo mundo, calma aí. Porém, Samuel diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra. Eis que obedecer é o melhor do que o sacrificar, e atender o melhor que é a gordura de carneiro. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então o gafanhoto veio e tirou todas as possibilidades das pessoas ofertarem e exercitar sua religiosidade. Deus pegou no ponto fraco deles, na religiosidade hipócrita deles, aonde eles iam lá na frente, ofertavam, e Deus fez o quê? Gafanhoto acabou com todas as plantações. Não tinha mais vide, não tinha mais romeira. Aqui no verso 12 do capítulo 1:
A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Acabou com tudo. Então, eles ficaram impossibilitados de exercer a sua religiosidade. Então, evaporaram-se as últimas esperanças sob o sol abrasador. Está lá no verso 20 do capítulo 1. Diz assim, ó: também todos os animais do campo bramam suspirantes por ti, porque os rios se secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. Ó, o sol abrasador. Tudo isso era apenas um sinal de que algo pior estava por vir. Vamos ver agora no verso 20 do capítulo 2. Está lá, ó: mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós. Capítulo 2, verso 20. Lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Então, esse exército que vem do norte veio para massacrar. Então é justamente nesse contexto desesperador que o profeta vê renascer a esperança. Perdão mais uma vez. Vamos lá voltar ao verso 18 e o verso 19, um pouquinho mais acima de onde nós lemos agora. Diz assim, ó: então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. E respondendo, lhe disse: eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações, ou não entregarei mais a vergonha entre as nações. Então, é nesse contexto desesperador, da onde vem uma praga de gafanhotos, acabam com toda a plantação. Não só isso, o clima acaba matando também a criação de gado, os rebanhos, os rios se secam. Então é desesperador, gente. Imagine só, veio a praga de gafanhoto, acabou com tudo que era verde, acabou, comeu até a roupa. Aí você fala, tá bom, se acabou com a plantação, os gafanhotos foram embora, o que a gente vai fazer agora? Vamos trabalhar a terra para plantar de novo. Não é isso? É isso. Vamos lá, a gente está no nosso quintalzinho. Aí a gente tem lá uns cachorros que parecem ter uns tratores. Aí a Cláudia plantou lá que é Ora Pronobis, né? Plantou um Ora Pronobis, que tadinho, e o Ora Pronobis já está no céu dos Ora Pronobis, porque o cachorro veio igual um trator. Plantou de novo. Vai chorar? Não, vida que segue. Então, vai lá, plantou, cercou agora. É isso que passa na cabeça deles. O gafanhoto estragou tudo, comeu tudo, não sobrou nada. Vamos plantar novamente. Só que, como vai plantar se o rio se secar? Vai irrigar com o quê? Os gados morreram secos. Os animais suspiram por Deus. O profeta falando isso. Suspiram porque não tem o que comer, não tem o que beber. Essa é a desgraça que Deus olha e fala assim, ó, tá vendo isso daí? Isso daí é para ilustrar o que vai vir. Vai vir um povo do norte que vai ser pior do que isso. Ainda vem um dia do Senhor. Mas ele fala o quê? Ele se compadece do povo. Ele faz o quê? Ele fala, ó, se vocês não se converterem, lembra que eu falei? Se vocês não se converterem, vai acontecer isso. Então, vamos ver que, confiante no amor de Deus, o profeta procurou animar o povo. Está lá do verso 18 ao 27, do capítulo 2, não vamos ler porque já está chegando no finalzinho da horário. A esperança profetizada por Joel ultrapassou em muitos dias daquela geração, prenunciando um glorioso tempo em que choveriam torrencialmente as bênçãos do Senhor. Aqui ele está falando do Pentecostes, lá em Atos, encharcando os corações dos fiéis com o poder e a plenitude do Espírito. Está do verso 28 aí do capítulo 2 ao 32, isso eu vou ler. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha um grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Olha só, preparando o estudo de domingo agora, na Escola Bíblica Dominical, nós iremos falar sobre expiação limitada. Estamos falando sobre 5 pontos calvinistas. Falamos sobre a depravação total, e vamos falar agora eleição incondicional, domingo agora, e já está preparando já a expiação limitada, que é daqui a 2 domingos. Tem sido domingo agora, o outro. Já estava preparando a lição. E aonde o estudo fala, né, não vou entrar muito no assunto, em que Cristo morreu para os eleitos, para salvar os eleitos. Aí fala assim, tá. Aí o pessoal pega alguns textos isolados. Aí agora que eu estava preparando o estudo de hoje, aí vem aqui o verso 32, que fala o quê? E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos. Quem são esses? Como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Então, nós não estamos transmitindo os estudos, né? Mas vai ficar com o material guardado. Os irmãos que quiserem depois, vai ter o material guardado. Mas fala sobre isso, então, lá no profeta Joel. Então vamos agora para a nossa última parte. Então vimos que existia um alarme, vimos que foi um ataque real de gafanhotos, vimos quais foram as possíveis causas, vimos que existia um alerta, tá? E esse alerta é para que se preparasse para o dia do Senhor. Vimos que diante do caos, Deus sempre mostra esperança. Deus sempre mostra esperança. E agora existe um preparo para o futuro. Então, no passado, Deus estabeleceu uma aliança com Israel a fim de torná-lo o reino messiânico, em testemunho perante as nações. Mas o que aconteceu com Israel? Deus estabeleceu a aliança com Israel, mas Israel rejeitou o governo divino, escolhendo o quê? Outros reis sobre si. Lembra de Saul? O povo olhou para a grama do vizinho. E conforme diz o ditado, a grama do vizinho é sempre mais? Sempre mais o quê? Os irmãos estão um pouco com sono hoje. A grama do vizinho é um pouco mais o quê? Isso. Eles olharam e viram o que eles falaram? Os povos têm reis. Tem gente que governa sobre eles. Nós também queremos. Aí, o que Samuel faz? Vai lá falar com Deus. Aí Deus, calma, relaxa. Eu imagino que Samuel ficou, se ele já não era careca, ele ficou careca naquela hora. Porque Deus fala assim, calma, porque não é contra você, porque Deus governava o povo através de Samuel, mas Samuel era o profeta. Não é contra você que estão fazendo nada, não, é contra mim, eles estão me renegando, estão me rejeitando, é a mim, tá? Tá, Samuel, é a mim. Faz o que eles querem. E escolhem quem? Saul. Não foi isso? Escolhem Saul. Na hora que olharam assim, né? Colocaram assim no lugar alto, tá? Estou só ilustrando. Colocaram alto e fizeram um concurso. E no concurso de beleza, quem ganha? O mais bonito, Saul. A gente quer esse camarada só. Na hora que tiver a foto de todos os reis da nossa região, o nosso vai ser o mais bonito. Vamos colocar ele. E colocam Saul. E Saul, o que ele faz? Ele faz um bom reinado? Não faz. Não faz um bom reinado. E de lá para cá o povo deixou de ter rei? Só deixou de ter rei quando foi para o exílio. Só. O povo volta do exílio, depois começa a ter rei de novo. É tanto que quando chega no Novo Testamento tem rei Herodes. Lembra do rei Herodes? Continua. Hoje em dia não é mais rei, é primeiro-ministro, mas rejeitaram. Então o que eles fizeram? Rejeitaram o governo de Deus, escolheram outros reis para si. Então, quando enfim cumpriu-se a profecia, o que eles fizeram? A profecia era quem? O Messias, que viria para libertar o povo. Mas o povo achava que era aquele camarada que ia vir no cavalo branco, com a espada na mão, para libertar o povo do Império Romano, da opressão do Império Romano e da opressão do jugo, né, da religioso da época. E quem vem?
vem um homem simples, um homem muito simples, um filho de um carpinteiro. Isso, um carpinteiro. Alguns falam que Jesus não era carpinteiro, era pedreiro, tá? Porque naquela época não era só fazer carpintaria. Então o José já estava falecido, então ele teve que fazer outras coisas. Então ele aprendeu não só carpintaria, mas também fazer trabalhar com massa, essas coisas, né? Nasceu numa estrebaria, num coxo de animal. Não tinha lugar, colocaram a manjedoura onde? Ó, limpa aí, o único lugar que tem que fazer berço é esse lugar aí. Tá vendo isso aí, onde os animais comem, bebem água? É aí que tem. Nasceu numa estrebaria, num lugar onde os animais se alimentam, sem pompa nenhuma. E o que eles fazem? Rejeitam. Chamam ele de blasfemo, porque ele fala assim: porque o meu pai é Deus, eu sou o Messias. Você é o Messias? Filho do carpinteiro? Você? Isso é blasfêmia. Isso é blasfêmia. Não é isso que os fariseus acusavam Jesus? Tudo que eles falavam, meu pai, tal, curar no sábado, é blasfêmia. E o povo rejeita Jesus. Então Deus faz uma aliança para que o povo fosse o povo da aliança, o povo rejeita. Chega o Messias, que é a concretização da promessa, o povo vai e rejeita. Então, uma vez mais, foi-lhes renovada a oportunidade de abraçarem o reino messiânico, com a descida do Espírito e com as provas irrefutáveis da ressurreição do Cordeiro de Deus. E o que aconteceu? Novamente, rejeitaram. Não aceitam a promessa, rejeitam Deus, não aceitam o Messias, ele morre, mas ressuscita. Depois disso, o Espírito desce, e o que eles fazem? Continuam rejeitando. Olha como é que é o povo. A visão de Joel contempla o surgimento de um novo povo, que é aí que a gente começa a ver o plano de Deus, o plano redentor de Deus. Quem é esse novo povo? A igreja do Senhor. Então, esse povo é chamado para pregoar e preparar o estabelecimento definitivo do reino de Deus, cuja membresia haveria de ser composta de todo aquele que invocar o nome do Senhor. Está lá no verso 32 do capítulo 2, nós vimos isso, né? E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui não fala mais só os judeus. Aqui não está especificando só os judeus. Está falando todo aquele que invocar. Isso aqui já se abrangeu. Aqui já é a graça sendo alcançada, alcançando já todo o mundo. E quando a gente fala que a graça alcançou todo mundo, não está falando que está salvando todo mundo, está falando que alcançou todo mundo, tipo, alcançou os gregos, os judeus, os brasileiros, os americanos, falando de regionalidade. Então alcançou todo mundo. Então as revelações de Joel apontam para os seus dias, fazendo da praga de gafanhotos um alerta da chegada iminente de um poderoso exército inimigo vindo do norte, vindo do norte, que tanto poderia ser um novo enxame de gafanhotos, como um outro reino militar. Talvez aqui fosse uma alusão à Babilônia, ninguém sabe. Mas as suas predições vislumbravam também acontecimentos futuros, bem longe, de muitos séculos à sua frente, como o dia de Pentecostes, que nós vamos ver lá em Atos, né? E à nossa frente também está falando do dia do Senhor, que é o dia do juízo final. Quando chegar aquele dia, é em que eu falo, por enquanto, Deus é amor. Deus está aí com a graça, com a sua misericórdia, mas quando chegar aquele grande dia, é só juízo. Porque o tempo da graça é agora, o tempo da misericórdia, é o tempo que Deus está falando, ó, convertei-vos. Vamos colocar aqui, ó, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto, quer dizer, com arrependimento sincero. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei-vos a mim. É o tempo que Deus está falando, é agora. Vai chegar aquele grande dia, o grande dia do Senhor, em que não vai ter mais isso. Senhor, em 5 minutos eu me arrependo. Me dá só 5 minutinhos. Não vai ter, irmãos.
assim, Deus, eu fui uma boa pessoa. Fui uma boa pessoa. Não vai ter isso. Não vai ter. Então, o momento de arrepender, de confessar, é o agora. Porque nem o amanhã a gente sabe se vai ter. Nem o daqui a pouco a gente sabe se vai ter. Não sabemos. Por isso que domingo eu falei, e a mensagem, o estudo de hoje veio para corroborar com a mensagem de domingo. O tempo é agora. Deus nos chama ao arrependimento agora. Agora. Porque eu não sei o que vai acontecer daqui a pouco. Por isso que Ele chama para a gente avaliar a nossa vida, conforme eu falei semana passada no livro do profeta Oséias. Ele chama para avaliar a nossa vida no agora. Não é falar assim, ô Birajara, amanhã quando você acordar, a primeira coisa que você faz, sabe o que você vai fazer? Faça o seguinte, você vai sentar na sua mesa lá na cozinha e vai fechar os olhos e vai pensar na sua vida cristã. E vai ver se consegue, se precisa colocar alguma coisa em ordem, precisa trocar alguma atitude, vai colocar na balança se essa aqui está legal, se não está. Então faz isso amanhã, tá? Chega em casa agora, você aproveita, tá bom? Vai, janta, tal, dorme tranquilamente, mas amanhã a gente conversa. Não tem isso. A mensagem de Cristo é para agora. O arrependimento é para agora. O confessar é para agora. Mudança de atitude é para agora. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra do Senhor. Por isso que eu convido aos irmãos para repensar a vida cristã. Repensar a vida cristã. Sabe por quê? Todo mundo quer ser um bom profissional, certo? Todo mundo quer sempre ser um bom profissional onde trabalha. Todo mundo quer ser sempre o quê? Um bom pai de família, uma boa mãe de família, um bom irmão, uma boa irmã. Todo mundo pensa, fala assim, eu tenho que mudar essa atitude, que eu não estou sendo muito bom como marido, não estou sendo muito bom como esposa, eu acho que eu tenho que mudar isso, que eu não estou sendo muito bom como filho. Todo mundo pensa nisso um dia, mas ninguém pensa assim, eu tenho que mudar para ser um melhor filho para Deus. Eu tenho que mudar para ser um melhor cristão, para que não as pessoas olhem para mim e falem, poxa, você é muito bom, você é um cristão excelente, mas que Deus olhe para mim e fale assim, filho, tem sido bom, tem sido fiel. Estou orgulhoso, que orgulho, existe orgulho mau, maligno, existe o orgulho de você olhar para aquilo e se alegrar naquilo. E Deus olhar para mim e para você e falar assim, eu tenho orgulho, porque eu vejo que você está tentando se aprimorar todo dia. Sei que é difícil, sei que você tenta, você tropeça, mas você todo dia tenta. E é isso que a gente tem que colocar na balança. O dia do Senhor vem. Essa é a mensagem do livro do profeta Joel. O dia do Senhor vem. Então é hora de trocar o coração. Deus quer o nosso coração. Deus quer o trono do nosso coração. Diante de tantos deuses que imperam no mundo atual, Deus quer ser o único Deus do nosso coração. Ele não quer que seja o trabalho, Ele não quer que seja a nossa família, que nós amamos muito, Ele não quer que seja nada que não seja Ele. Porque tudo isso que eu falei, quando Ele está no trono do nosso coração, tudo isso vai para melhor. Vai sempre para melhor. Mas Deus quer estar sempre no trono do coração. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a vida dos nossos irmãos que estão em casa através da transmissão. Que essa mensagem ela continue produzindo vida ao nosso coração e que a gente possa sair daqui, os irmãos que estão em casa, lembrar que hoje é o dia. Hoje é o dia. Que a nossa oração seja: Pai, eu quero ser um filho fiel a Ti. Eu quero ser o melhor filho para o Senhor. Eu não quero que os homens olhem para mim e me elogiem, mas eu quero melhorar a cada dia, para que o Senhor olhe para mim e o Senhor fale: filho bom. Que seja essa nossa oração nesse dia. Convido os irmãos para ficar em pé. Vamos lembrar, sábado, amanhã tem a plenária da SAF às 18h30, né, filha? Às 18h30. Sábado de manhã temos a nossa reunião de oração para a família,
nossa manhã com Deus, tá? Um momento que nós tiramos para orar só pelas nossas famílias. Domingo de manhã, 9 horas, temos o nosso culto dominical matinal, e 10 horas temos a nossa escola bíblica dominical, onde nós estamos estudando a nossa apostila de integração. Estamos fazendo uma integração literalmente, onde estamos nivelando todos os irmãos da igreja. Então, aqueles que chegaram agora estão aprendendo as doutrinas da igreja, aqueles que são antigos, que não conhecem, estão conhecendo, aqueles que já conhecem estão relembrando. Mas qual é o nosso desejo? O desejo do nosso coração é que todos tenham o mesmo nível de aprendizado. Por quê? Porque nós somos uma família, então temos que ter o mesmo conhecimento. Então, nós estamos estudando. Domingo agora vamos falar sobre eleição incondicional, que é o segundo ponto dos 5 pontos calvinistas. Os irmãos que estão em casa, que puderem vir, venham, tem sido bênção. Domingo passado falamos sobre a depravação total e tem sido muito bom, a aula participativa, a aula dinâmica, a aula alegre. A gente tem dado boas risadas aqui, então isso é bom, isso é saudável, tá bom? Vamos orar, vamos terminar nosso estudo bíblico. Pedir nossa irmã Deise, faça a oração final, depois vou estar impetrando a bênção do Senhor. Santo, Pai querido, Pai amado, diante, Senhor, da tua presença, nós nos encontramos, queremos te adorar, te bendizer, te engrandecer e te agradecer por este momento, Pai. Amém. Por todo o aprendizado sobre a tua palavra, que o Senhor nos ensine, Pai, a te adorar, que o Senhor nos ensine a te honrar, a glorificar e exaltar o teu santo nome. Amém, Senhor. Que possamos ser pessoas melhores, Pai. Que possamos colocar em prática tudo que temos aprendido na tua palavra. Pai. Amém, Senhor. Para que o mundo possa ver em nós Jesus Cristo. Amém. Nos ensina, Pai, a te adorar, a te bendizer, a te engrandecer e te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor dá de fazer sobre as nossas vidas. Amém. Nos dê um restante de noite na tua presença, nos leve em paz para os nossos lares, nos guarda de todo o mal. Amém. É o que nós choramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo repousem sobre vós, sobre vossos familiares e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, não somente agora, mas para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe.